Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Gesana Eugênio, host de Corpo por aqui, e a minha missão é anfitriar histórias para que você que está nos escutando ao redor do mundo possa se inspirar com a história de uma outra mulher. Hoje, com o tema Saúde Integral e Bem-Estar Infantil. E para falar sobre isso, eu tenho aqui como convidada a doutora Ana Paula. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Gê, pelo convite. Um prazer estar aqui, falar com mulheres e sobre maternidade, infância, bem-estar. Muito feliz de estar aqui. Ai, que bom! Tem muitas coisas interessantes. Mães que são mulheres empreendedoras, têm o desafio, porém, ao mesmo tempo, a oportunidade de fazer a sua agenda e, inclusive, ter tempo de qualidade. A gente vai falar também sobre isso. E a Ana Paula, ela é médica pediatra, membro que fala, tanto faz? Acho que tanto faz. Então tá bom. Não sou expert em português, me perdoem. Membro associada da Sociedade Brasileira de Pediatria. O foco dela é medicina preventiva e estilo de vida, que falaremos sobre isso, e alimentação saudável com o certificado natural chefe. Inclusive, a mais nova paixão da Ana Paula se tornou cozinhar. Ela também ama se exercitar, viajar e o contato com a natureza. Já vi que ela gosta de uma praia como eu, que é a Praia do Rosa, maravilhoso. Sim, lá. lindíssimo. E é mãe da Catarina. Já quero aqui parabenizar o Lucas e agradecer, porque foi através dele que eu conheci a Ana Paula. Parabéns pela esposa linda e super inteligente, dedicada, uma inspiração para nós mulheres. A maternidade tem outro sentido, trazendo esse olhar que a gente vai compartilhar hoje com as mulheres. E eu só nunca consigo falar o sobrenome, né, do Lucas. É meio complicadinho, né? É Schweitzer. Então, porque eu, como consteladora, ouvi a história dele no Empreende Brasil do 2017. E depois, agora vendo vocês, né, uma família linda, eu pensei, nossa, que coisa maravilhosa, e ainda inspirando outras mulheres. Então, parabéns, Ana Paula. Obrigada. E eu quero que você já nos conte, a medicina significa a arte de curar. Porém, a gente sabe que tem algumas medicinas que são voltadas para a doença, que faz parte, mas eu estou entendendo que a tua medicina realmente é nessa arte de curar, de entender que o estilo de vida, que as escolhas diárias é que vão tratar da saúde e não da doença. Então, nos conte o que levou você a escolher a pediatria. Então, um caminho longo aí entre o curso de medicina e todo esse tempo de residência médica, né? Mas na faculdade mesmo de medicina, eu não tinha esse plano de cursar pediatria, não me enxergava como pediatra, até porque eu achava que eu não conseguiria assim, encarar, né, uma realidade, um cotidiano de crianças doentes. Então, eu não me identifiquei de início. Mas depois que realmente foi passando o tempo, um dos meus primeiros trabalhos foi num hospital infantil de Lages, né, de onde eu sou. Então, ali eu comecei a ter mais contato com a pediatria e a gostar, me apaixonar. E então eu fui convidada a fazer a prova da residência. Eu não pensava em fazer residência naquele momento, eu tinha outros planos. Mas eu me encantei da forma que os profissionais tratavam as crianças. É muito diferente da realidade de um hospital de adulto. Não deveria ser, talvez, mas realmente aquilo me encantou e eu me apaixonei pela pediatria. E comecei a cursar, enfim. E quando tu falasse ali, Gê, sobre a questão de curar, a medicina curativa, né? É o que a gente aprende no curso, né? O nosso curso de medicina hoje é praticamente hospitalista. A gente vê doença, a gente trata doença. E eu sempre me identifiquei como a medicina preventiva.
Uhum. Então, e a pediatria me dá muita oportunidade para isso, né? O pediatra entra em contato com a criança, com essa família muito cedo. É um primeiro profissional que vai entrar nessa família por um canal de um filho. E então, é uma oportunidade grande de fazer a diferença e também comunicar um estilo de vida saudável, de levar a medicina preventiva, qualidade de vida, né? Não só para essa criança, mas como a família. Eu acho que tem todo um movimento aí. Então, essa foi a minha trajetória, assim, e hoje eu vejo cada vez mais, e também, a minha residência também foi com foco numa medicina hospitalar, né, no atendimento de doenças, mas eu vejo cada vez mais a importância de médicos, de pediatras, que olhem para a infância como uma oportunidade rica de fazer um futuro melhor. Eu fui te escutando e interessante porque há anos atrás, uma aluna minha de yoga, doutora Mara, um beijo para você. Ela é lá de Balneário Camboriú, já está agora em outro patamar, assim. Ela é docente lá na Univale, já meio que está só mais ensinando, sabe? E quando eu vi que ela falava medicina preventiva, eu achava interessante no início, porque primeiro que a palavra preventivo era para quando eu ia fazer na área ginecológica o meu preventivo. Eu falei, Uhum, mas como assim? Mas ela é ginecologista? Como que é, né? uhum, Aí depois ela foi me explicando, eu pensei, deve ser para as pessoas mais velhas, né? uhum, Prevenir e tal. E aí que não, o conceito ficou muito mais claro atualmente, uhum, porque a uhum. nossa educação acaba que não só dos profissionais, mas no Brasil de ter essa percepção de que a medicina é para doença. E Exatamente. quando tem essa palavra preventiva, mas eu não tenho sinais de doença, então para que eu vou fazer uma coisa para Exatamente. Por que eu prevenir? vou procurar um médico se eu não tô doente, né? Exato. E É, agora fica muito claro que não. Lá na infância, quando as crianças estão, nossa, já ainda na formação, ah, criando comportamentos, é que é o momento de fazer essa intervenção, de investir, como se fosse mesmo uma conta da saúde, investindo na saúde e com longevidade, certeza, sim. né? E isso entra a programação metabólica, que é uma forma de prevenção que já inicia muito antes até de a mulher engravidar. Então, a gente já pode fazer uma mudança do estilo de vida desse casal, né, que Uhum, pensam em ter filho. Hoje a uhum, gente fala assim que a mulher, para realmente acontecer uma programação metabólica eficaz e realmente assim com resultado, uhum. começaria um ano antes com uma mudança de estilo de vida, uma Uhum, alimentação saudável, atividade física, regulação do estresse, uhum, espiritualidade, enfim, todos os pilares, né? E o uhum, homem 3 meses antes. uhum, Quanto antes, melhor, claro. Mas uhum, então já tem estudos, muitos estudos sobre isso, mostrando essa diferença de um metabolismo muito diferente uhum, dessa criança, que já vai ter essa programação, já vai ser gerada nesse ambiente uhum, uterino completamente preparado para o bom desenvolvimento e alcançar o potencial de vida mesmo, né, uhum. dentro da infância. Sim. Eu atuei um tempo como doula, poucas pessoas sabem disso. Foi a Olha que minha legal. causa entre 2015 e 2019. Depois veio a questão da pandemia e mudou um pouco o acesso no hospital. Mas eu atendi 20 partos. Porque as minhas amigas que eram doulas falavam, jeito, prepara os casais, a gestante com o yoga, a ayurveda e a constelação quando precisa e chegar na hora tu não tá lá com essa mulher. E Uhum, eu fui verdade. incentivada a estar lá, senti que foi um período que eu cumpri,
isso, e de certa forma a minha profissão foi tomando um outro rumo, mais atendendo as mulheres empreendedoras, empresárias e indo para o meio corporativo também, que é um processo de doulagem de empresa também, né? Durante a pandemia, acabou que as minhas clientes tiveram uma necessidade de auxílio com as suas sócias, com a sua equipe, e foi onde eu migrei. Mas você falou sobre essa questão metabólica e eu fiz uma formação que se chama Ciência do Início da Vida, em que é feita a pré-concepção. Isso. Então, no nível biológico, no nível de crenças também, que afeta a biologia. Hoje a gente sabe, no livro do Bruce Lipton, que é a Biologia da Crença, que ele explica o conceito de epigenética, que você vai falar daqui a pouquinho, que eu vou pedir para você falar. E o como é importante. E, na verdade, se a gente for investigar, eu como prof de yoga, os Vedas, que são as escrituras mais antigas da humanidade, tem uma parte que se chama o Livro das Impressões. E lá tem o ensinamento de como nós deveríamos nos preparar para conceber seres, que são as almas vindo de um outro plano, vindo aqui para a forma humana. Então, lá eles falam, inclusive, da fase da lua, da direção em que o casal vai conceber aquele ser, os alimentos que eles vão comer. Então, toda essa questão energética, o vínculo, né, que a gente sabe que para a maioria é diferente hoje em dia. E então, é um resgate disso, de como olhar para o início da vida, a concepção, essa preparação do casal, de fato. Sim, exatamente. E não só biologicamente, como o ambiente que essa criança vai estar inserida, né? Isso. Então, essas relações, a relação desse casal, da família, das crenças, como tu comentou. Então, tudo isso, eu sei que muita gente não consegue ter oportunidade, talvez, de ter uma preparação e, às vezes, não tem essa informação. Mas quanto mais a gente disseminar que isso é importante, que faz todo sentido, que tem trabalho científico mostrando isso, com certeza a gente vai conseguir diminuir muito, muitas comorbidades aí, doenças, né, relacionadas à infância e também na vida adulta, né? Porque é algo que é uma poupança que a gente faz mesmo. Ao longo da vida desse ser, a gente está depositando algo ali e gerando um ser humano. Então, é algo muito, muito intenso e muito complexo. E quanto mais a gente estudar, eu acho que é importante o casal que quer ter filho, que pensa em ser pais, precisam ter uma base de estudo, de conhecimento. E é muito importante isso, né? Para realmente gerar um ser humano feliz, saudável, né? Em todos os seus sistemas aí que envolvem, né? A infância, que é maravilhosa. Sim. A Ana Paula estava me contando que ela atende ainda muito mais a demanda de queixas e que gradativamente ela vai mostrando os benefícios da medicina preventiva. Então, conte um pouquinho esse panorama, como que é a maioria das queixas que chega para você, ou como que algumas queixas, para ter como exemplo, poderia ser prevenido se aquela família, aquele pai, aquela mãe, principalmente as mães, que acaba que são as que mais levam as crianças até você. E aí você conta se é assim mesmo e como a medicina preventiva pode mudar esse cenário. Porque acho que fica mais claro elas entenderem, olha, isso não teria acontecido se eu tivesse feito isso aqui antes. Sim. Em questão de levar na consulta, acho que muito mais as mulheres ainda, né? Eu vejo pais levando os filhos, mas assim, muito mais as mulheres. Eu acho que isso geraria uma outra discussão, né? Uma outra conversa, um outro assunto. Sim. Mas cada vez mais tem aparecido e também pais que estão presentes, Legal. né? No momento da consulta com a mãe.
E em questão de prevenção, né? Como a gente comentou, de levar ao médico quando está doente, né? Muitos casos, assim, a gente sabe que não existe fórmula mágica para a gente não ficar doente, né? Para a gente, vamos aumentar a nossa imunidade com tal medicamento, com tal coisa. Então, isso não existe, é um conjunto de fatores que vão ajudar. A gente sabe que o aleitamento materno aumenta a imunidade. A gente sabe que o parto normal também, a composição da microbiota intestinal dessa criança também, ela vai ser muito mais benéfica para a proteção dessa saúde. Então, alimentação saudável, a gente sabe que tem evidência. Exposição à natureza, à alimentação, né? Então, todos esses fatores auxiliam. Mas isso, mesmo a gente fazendo tudo isso, as crianças vão ficar doentes, né? Porque é um processo natural. A gente precisa estimular esse sistema imunológico para terem células que produzam os anticorpos contra as doenças. Além das vacinas, claro. E hoje a minha realidade, eu acabo atendendo mesmo mais consultas de queixas pontuais, mas eu sempre puxo um gancho para estar falando do estilo de vida, que é algo que eu tenho estudado muito mais, né? Inclusive, eu estou fazendo parte de um grupo daqui de Florianópolis, da Fernanda Bornhausen, que é o CEDO, que tem como pilar a medicina do estilo de vida, e pretendo fazer a certificação logo mais, ainda esse ano, para realmente entender como que eu vou ensinar essas famílias, como que eu vou alcançar e estreitar o relacionamento através desse caminho, né? Porque a gente falar e orientar, às vezes, não é suficiente. A gente precisa trazer muito mais, além de a gente ter a confiança dessa família, ter uma relação de muita empatia, nós precisamos entender como funciona aquela dinâmica e dentro daquela dinâmica a gente conseguir ajudar, porque não existe uma fórmula só, né? São várias dentro da realidade daquela família. Então, cada vez mais eu vejo a necessidade de eu estar nesse local de medicina preventiva, de qualidade de vida, porque um exemplo é a obesidade, que é uma doença crônica. É verdade. Que está aí cada vez, né, com os índices cada vez aumentando mais. Hoje no Brasil nós temos milhões aí de mais ou menos uns 8 milhões de pessoas obesas. Uau. Dentro disso. A obesidade infantil de 0 a 5 anos representa quase 15%. Uau. E isso é 3 vezes mais que a média mundial. E o que está acontecendo, né, com a infância? Sim. A indústria alimentícia também, que entra na nossa casa sem a gente perceber muitas vezes, né? Na televisão, nos desenhos. Lá tem um desenho na bolacha recheada, no macarrão instantâneo. E a criança quer consumir, né? E isso também claro, geraria uma outra discussão, mas seria uma proteção para a infância que nós temos que lutar cada vez mais. Sim. De a indústria alimentícia não ter esse espaço que ela tem hoje. Verdade. Tirando a alimentação mais saudável, tirando a atividade física, o uso de telas, né? Então, são vários fatores envolvidos nisso. E a obesidade, ela gera muitas outras doenças como consequência. Tanto doenças mentais, como doenças como pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, nós precisamos olhar para isso e a infância é oportuna para isso. E também vai ajudar a mudar o estilo de vida dessa família, né? Então, eu vejo a importância que a gente precisa... que a importância de a gente ver isso com cuidado, né? Com cuidado para essas crianças não irem para o caminho que muitas vezes a gente não tinha informação. Hoje a gente tem muita informação, mas a gente precisa mudar a prática. A gente precisa agir, né?
dentro de todo esse conhecimento que a gente tem. Sim, eu vejo que no passado os nossos ancestrais tinham muito mais contato com a natureza, um outro tipo de alimentação, quase nada de exposição às telas, seguiam muito mais o Aham. ciclo circadiano, Sim. então a longevidade, tudo acontecia de uma forma diferente. Até você brincou, tinha os fornos a lenha que dava um tipo de doença, a quem respirava A foligem a do... fuligem ou o fumo, né, Sim. do cigarro também, mas era Uhum. bem pontual. Uhum. Ah, nesse sentido, o Deepak Chopra, que é o livro que nós estamos estudando no Pilar Corpo dentro da comunidade Mulheres UOL, que se chama Reinventando o Corpo, Reanimando a Alma e Como Criar um Novo Você, que é um novo você entre aspas, porque eu vejo que é um resgate daquilo que nós somos naturalmente. Porém, como você falou, hoje a gente tem muita informação, porque na verdade veio a indústria alimentícia, que não é o alimento, Uhum. e que toda essa influência da propaganda, né? E, enfim, o marketing capricha nisso, Nossa, e a muito, né? função deles. E agora a gente está com essa necessidade de resgatar o que é a nossa essência, a nossa natureza, e utilizar essas informações ao nosso favor, já que teve aí esse período de intervenção de muitos produtos, de muitos eletrônicos, e a gente vai sempre ter, não tem volta, é É, daqui para é, frente. é. E Ana Paula, no livro de Deepak Chopra, que também é médico, endocrinologista, mas ele estuda a ciência milenar do Ayurveda. Eu também sou terapeuta ayurvédica, então amo essa área, e a Ana Paula também. Uhum. E ele fala que o corpo físico é o veículo da nossa alma. Nos conte se você acredita nesse conceito e de como que a medicina do estilo de vida pode contribuir para que esse veículo esteja funcionando bem, né? Uhum. Porque é assim que a nossa Sim. alma vai conseguir se expressar melhor. Faz sentido Sim, para você? faz todo sentido. A gente não consegue separar o corpo da alma ou o corpo do espírito, né? Nós somos um só com todos esses sistemas Uhum, funcionando, né? E o nosso cérebro, ele é movido a nutrientes, a uhum, substâncias. Então, com certeza tem todo, né? Todo sentido. Por exemplo, o açúcar. O açúcar faz muito mal para o nosso cérebro, né? Leva realmente a um efeito, assim, bem tóxico, né? De uhum, liberação de substâncias nocivas para o nosso organismo, uhum, né? Assim como outros tipos de alimentos. Então, totalmente, os alimentos, os nutrientes que a gente encontra, né? Naqueles mais naturais possível, né? uhum, Hoje eu falo muito para os pacientes do produto orgânico, que tem uhum, muito mais nutrientes, valor nutricional do que o uhum, produto que a gente compra diretamente no mercado, uhum, né? Do que o produto não orgânico, porque passa por todo um processo. uhum, Então, o produto que não é processado de nenhuma forma é o melhor para o nosso organismo. uhum, Ali, tanto que a natureza é tão sábia que as frutas, legumes da estação é o que a uhum. gente está precisando, é o que a gente precisa, né? Olha a Verdade. vitamina C aí, tá mais evidente no inverno, Uhum, porque a gente precisa, né, de um antioxidante. uhum, Então, é tudo muito conectado. uhum, E eu vejo que com certeza, assim, a nossa alma, o nosso ser como um todo sofre quando a gente está... Tanto que quando a gente tem uma alimentação não saudável, hábitos, enfim, a gente se sente cansado, a gente se sente desanimado, uhum, né? Tem até depressão também, estudos que mostram uhum, isso. Uma alimentação rica em açúcar, gordura e ultraprocessado. O que é o ultraprocessado, né? Ele é rico em sal e açúcar, para uhum, evidenciar o sabor. E uhum, isso tudo vai danificando o nosso corpo e, consequentemente, o nosso cérebro, que não está recebendo nutrientes o suficiente, vai desenvolver uma doença, né? uhum, Mental, psíquica, e o nosso uhum, corpo também vai sofrer junto. Então, uhum.
faz todo sentido e tem essa conexão aí muito estreita, Direta, né? Direta. Ele explica que Deus é a alta potência de energia, amor e criatividade, e que aí depois, então, tem a parte do espírito, o nosso espírito, e a alma faz com que ele chama a alma como se fosse um transformador de energia. Sabe quando a gente tem que pegar o secador 220 e usar um transformador para ligar no 110? Uhum. Como se a alma fosse esse transformador para que a gente pudesse ter essa energia do divino mais acessível na forma humana. E a alma, então, leva para a mente e para o corpo essa energia, só que para essa experiência na matéria. Sim, Interessante, sim, muito né? interessante, muito interessante. E de você falando, eu lembrei de algo sobre a oferta que nós temos hoje de comida. A gente tem tanta oferta, a gente tem tanto acesso à comida e a gente não precisaria estar comendo tanto que a gente come, né? Até porque, assim, ó, eu estava estudando sobre isso esses dias, de nosso organismo precisar de um tempo de jejum. Então, a gente dorme, ficamos em jejum. Pela manhã, principalmente, o nosso organismo faz a limpeza, né, das toxinas e de tudo aquilo que realmente não vai fazer bem para ele, para fazer a liberação disso. E a gente acorda, já vai comer, a gente né, automaticamente correndo, a gente senta na mesa, a gente leva a comida à boca, olhando para o celular, não prestando atenção naquele processo. E às vezes muitos pais vêm até me dizer, mas o meu filho de manhã ele não come. Mas o nosso organismo não foi feito para comer de manhã, e sim para fazer essa detoxificação, né, principalmente em relação ao nosso fígado. E depois de um certo tempo ali que a criança vai ter, né, mais perto do meio-dia, que ela vai ter fome. Então, é algo que a gente precisa entender um pouco mais desse processo, para a gente saber realmente se a gente está fazendo a coisa certa. E o importante, mesmo que você talvez não consiga ficar um tempo sem se alimentar, mas você concentrar naquele momento, né? Sentar e sentir o cheiro da comida, olhar para a comida, porque antes de comer, o nosso sistema cefálico, que a gente chama, a fase cefálica, pelo odor, pelo cheiro da comida e pela visão, vai acessar os hormônios envolvidos na digestão, as papilas gustativas. Então, muitas vezes a gente bloqueia esse processo. A gente não prepara o nosso corpo para receber o alimento. A gente vai já... tem que comer, eu tenho que almoçar aqui, come qualquer coisa ali, não sabe nem o que está comendo, né? Não está nutrindo o corpo, não está nutrindo a alma. E as consequências depois acabam vindo aí. E aí, nesse sentido, afasta essa conexão do elo, que nós, dentro da comunidade, estamos trabalhando esse elo da alma com o corpo, já que ele é o veículo da nossa alma, porque os chakras, os centros energéticos, que é da nossa anatomia sutil, daí já é outra área, mais a minha área, eles estão conectados com cada glândula endócrina. Ou seja, se essa função metabólica de liberar os hormônios, das funções do que a gente de fato está precisando ou não, é alterado conforme o nosso estilo alimentar, a alma que se expressa através desses centros energéticos também, que aí até chegar no corpo físico, fica alterado. Existe uma desconexão desse elo. Então, fica muito evidente como realmente os nossos hábitos diários e a alimentação faz parte desses hábitos, impacta diretamente nessa expressão da nossa alma, né? Exatamente. E aí eu gostaria que você, então, nos contasse sobre o conceito da epigenética e o como isso é aplicado na saúde infantil. Porque algumas pessoas, já muitas hoje, que buscam esse estudo de hábitos diários, de melhorar a sua performance,
elas já entendem um pouco da epigenética, mas nesse sentido de não quero, muitas pessoas, não todas, não quero ter as doenças hereditárias que É, eu poderia ter, quero me livrar disso, né? sim. Mas o como que a gente pode ter um olhar além disso, para as mães entenderem, Uhum. primeiro aplicando para elas, porque elas serão esse exemplo para os filhos, e então como isso realmente vai depois tornar os seus filhos mais saudáveis. Já isso é muito interessante, né? A epigenética tem um lado bom e tem um lado ruim. Por quê? Porque a nossa epigenética, nós herdamos os genes. Agora, eu não lembro exatamente se são 10 gerações, mas eu acho que isso. Nós herdamos esses genes por 10 gerações e também consequentemente a gente vai passar, né, também para outras gerações os nossos genes. Uhum, E então a gente tem ali nos nossos genes algum risco, né, de desenvolver algum tipo de doença crônica ou psiquiátrica, enfim. uhum, Mas o que também vai fazer com que isso aconteça, com que esses genes sejam expressados, é o nosso estilo de vida, uhum, né? Então, não basta a gente ter a genética, né? Por exemplo, tem a genética de depressão. Eu tenho um gene ali que eu né, herdei dos meus bisavós, enfim, que já uhum, tem uma história familiar e a gente vê que faz muito sentido quando a gente vai perguntar para aquela família, a gente vê que isso vem já de muitas gerações, né? uhum, E vai se repetindo. Mas não basta isso, é o estilo de vida que vai ressaltar esse gene, né? Que vai uhum, manifestar, que vai uhum, expressar esse gene ou não. uhum, Então, já tem muitos estudos científicos sobre isso, uhum, mostrando isso, né? uhum, O tabagismo, a bebida alcoólica, uhum, a atividade física, alimentação, uhum, gerenciamento do estresse. Então, uhum, tudo isso vai contribuir ou não para a expressão desses genes. E isso é epigenética. uhum, E a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, né? Se a gente seguir bons hábitos, né? Tanto hábitos de espiritualidade, como uhum, de alimentação e estilo de vida mesmo, assim, porque é amplo, né? Esse conceito. Ele não é, uhum, somente a nossa dieta, o que a gente uhum, come e a atividade física, mas como a gente gerencia as nossas emoções. uhum, Então, isso também a gente vai estar passando para os nossos filhos. Como que a gente vai realmente orientá-los? Como que a gente vai educar emocionalmente? Que eu acho que é muito sim. desafiador hoje a gente educar as nossas crianças para terem uma inteligência emocional. Muito importante porque a maioria das pessoas pensam que a genética está ligada a exercício físico somente e alimentação. Só que tem um experimento que eles fizeram com os macacos, e aí os Uhum, que foram aleitados pelas mamães com afeto, e os que foram aleitados com uma mamadeira e um boneco, fazendo de conta que era uma mãe uhum, macaquinha, sim, né? A macaca. E depois o comportamento deles era nitidamente diferente. E isso acabou sendo passado de geração em geração. Ou seja, o comportamento, essa questão das emoções também é passado de geração, é herdado e sim, também passado adiante. sim, E o como depois as crianças que vão se tornar adultas têm a necessidade de buscar essa regulação emocional, porque na infância foi muita é. tela, foi muita E distância do fica um vazio, né? vínculo e fica aquele É. vácuo Que vai ali ser que preenchido por nada. algo. Pois é. Aí vem os vícios, né? De Isso. várias formas, Sim, sim. enfim. Então, a Ana Paula tem essa nova paixão, que é cozinhar, e eu gostaria que você contasse para as mulheres o como a gente pode ressignificar esse momento de preparar as refeições, Sim. tornando esse momento uma oportunidade de melhoria do vínculo Uhum, familiar. uhum. Sim. Então, isso tem mudado um pouco a minha vida e minha rotina.
porque é tão automático. E assim, eu fui morar sozinha muito cedo também, então a gente foi perdendo, na minha família, a gente foi perdendo esse hábito de cozinhar e de sentar à mesa juntos. Nós fomos perdendo muito isso já, né? Os meus pais separados aí muito cedo, então eu almoçava com meu pai, almoçava no restaurante, ou com a minha mãe também fora, ou às vezes nem almoçava, aí depois tinha a questão da faculdade, que é tudo, né, muito, muito corrido, muito rápido, então e isso. Mas eu sempre gostei, mesmo vivendo esse estilo de vida, assim, que ainda não era da forma que eu gostaria, eu tinha consciência já de que eu precisava. Eu sempre fui muito interessada já para alimentação saudável, a prática de atividade física. Então, sempre gostei de me movimentar e sempre muito curiosa para saber sobre os lugares de comida saudável, estudar sobre isso, enfim. E conforme o tempo foi passando, me tornei mãe e vi que eu precisava olhar para isso com maior cuidado e carinho. Aí que entrou o Aí curso. que entrou o curso. Isso, Olha. eu já queria fazer o curso há muito tempo atrás, muito tempo, quando eu morava em Lages ainda. Eu olhava, nossa, uau, que escola maravilhosa, né, que é a Natural Chef, que vontade, nossa, meu sonho. Que legal. E quando eu vim para cá, eu, enfim, né, a residência e maternidade e tudo. E o momento foi esse ano que realmente eu consegui, assim, ter esse tempo de estudo, enfim, de prática também. E acabei fazendo o curso no mês passado, que foi maravilhoso, muda a nossa vida mesmo, nos transforma, olhar não só para o alimento, mas para a sustentabilidade, para coisas tóxicos da cozinha que nos também atrapalham o alimento, a absorção do alimento. E eu comecei a resgatar isso. E lá em casa a gente começou a ir com esse movimento. Aos poucos a gente está indo. Nunca fui uma cozinheira de mão cheia. Aprendi com meu pai e com a minha mãe algumas coisas assim básicas. E o que eu sentia mais falta era a falta de criatividade. De criar algo com algo que eu tinha na geladeira. Nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu só tinha os mesmos pensamentos para aquilo, né? E isso está mudando aos poucos e eu estou percebendo que a dinâmica também vai mudando, vai aproximando, vai criando um laço afetivo. Um corta, o outro descasca, um cozinha, o outro lava a louça. Então, é um tempo que você passa junto com a família também. Sim. E sentar, apreciar aquele alimento, conversar, olhar no olho, que às vezes na correria a gente não consegue. Então, com certeza. E o melhor é que você consegue um alimento fresco. Você fez, você sabe o que realmente você colocou ali. Verdade, isso é um ponto importantíssimo. Você almoçando ou comendo em outro lugar, você não vai saber realmente que tipo de ingrediente eles usaram, né? Verdade. Vai ter o sabor, mas... Então, tem todo esse benefício de você cozinhar e de você também ter a escolha de um alimento saudável, né? E transformando para sua família, colocando como rotina isso, né? O momento do vínculo através das refeições. Das refeições, isso. Isso é bem muito além de se alimentar, né? É um movimento mesmo de você compartilhar, de você conversar mesmo, saber como é que foi o dia, o que você fez no dia. Então, eu acho bem importante isso e já começo a orientar os meus pacientes e as famílias para também irem resgatando. Porque a comida das crianças não precisam ser diferente da nossa. Eu vejo muito isso. Ah, mas eu faço a comida do meu filho separada porque é sem sal, né? Porque até 1 ano de vida a gente não usa sal na comida das crianças. Mas por que vocês fazem separado? Vocês não comem a cenoura, a batata, a carne, o brócolis, né? Saia justa. Então, assim, a gente já começa por aí. A gente não precisa separar, porque dá um trabalhão você fazer uma comida para a criança e uma comida para a família. Verdade. Faz tudo junto, Saudável. sem sal. Depois a família que coloque o seu sal e a criança...
e já entra nesse ritmo de compartilhando esse momento também, né? Verdade. E as chances de usar menos sal, salgando depois, É. são maiores. Sim, são maiores. Lá na escola a gente aprende para salgar sempre depois. Uhum. Sempre depois, porque tem alimentos e o sal é um realçador de sabor. Isso é bom, né? Na medida certa, claro. E o sal integral, né, doutora? É isso, o sal marinho, né? O sal marinho. Não refinado. Não refinado, exatamente. Que aí sim ele entra na dieta com ali as propriedades, enfim, também. Isso, Até isso. porque no Ayurveda a gente leva muito em conta os sabores. Nós precisamos nos alimentar dos 6 sabores, conforme essa ciência milenar da longevidade. E o sal, o sabor salgado, só temos o sal e as algas marinhas. Aí as pessoas ficam assim, mas como assim? E o arroz? E o macarrão? Não, nós acrescentamos o sal exatamente. O no nosso paladar é alimento. pro doce, né? Total. Tanto que o leite materno, ele é pro doce. Então, o paladar das crianças já vem muito mais elaborado para o doce. Exato. Por isso que a gente, às vezes, não orienta, assim, aquela introdução alimentar somente com fruta. Porque a fruta é doce. Então, você vai continuar ali, já vai iniciar a alimentação, contato com o alimento com fruta. Sim, não vai diversificar o paladar. Isso, além de fruta, inserir outros alimentos que não tem doce, né? Mesmo sendo o açúcar da fruta, né? Sim, para variar. Sim. Muito bem, ficaremos aqui por horas conversando. Muito bom. E só para deixar aqui então que a gente falou um pouquinho antes, dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, tem a parte das relações. Então eu vejo que tudo que a doutora Ana Paula trouxe para as mães empreendedoras, para nossa mente moderna, para tudo que é o mais rápido e mais prático, possa ser um impedimento. Porém, se você olhar como algo que hoje pode custar um pouquinho da sua paciência, do seu tempo, da sua gestão da sua agenda, gestão das emoções com a paciência e da agenda, né, com o tempo, vai trazer qualidade das relações, qualidade de vida para você e, por consequência, investindo numa saúde dos filhos, né? Qual que é a importância do relacionamento? Por que é um pilar dentro da medicina do estilo de vida? Das relações, né? Então, exatamente pela questão do comportamento. O comportamento humano, ele se imita muito, né? Então, tem estudos que mostram isso, que nós somos o perfil de pessoas com as que a gente se relaciona. Então, nós temos um pouco de cada. Agora, eu não lembro o número de pessoas. Até as 5 pessoas isso, que você até as convive 5, mais. isso. Exatamente. Então, nós somos o que a gente está absorvendo de cada pessoa, né? E a gente vai replicando aquele comportamento. Então, daqui a pouco, se a gente começar a conviver com uma pessoa que não fuma com uma pessoa que fuma, se ficar muito próximo ali de um grupo, se essas outras pessoas fumarem, as chances são muito altas, né? De replicar aquele comportamento. Então, eu vejo que as relações pessoais, elas vão muito nesse sentido, de você se relacionar com quem realmente tem esse objetivo, esse estilo de vida, né? Não que a gente não possa, e claro, nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes. Sim. Mas isso também é rico também nas relações. É rico, as diferenças também. Mas observar, no sentido que você quer dizer, é observar a qualidade das escolhas, a qualidade dos hábitos nessas relações. Isso, diariamente, né? Mais repetidamente, você estar com pessoas que fazem sentido mesmo dentro daquela filosofia que você vive. E a medicina de estilo de vida é algo que, assim, eu estou me encantando cada vez mais. Eu disse para a Fernanda até, nossa, eu me encontrei. E lá no lançamento ali da regional, que vai ter aqui em Florianópolis,
as pessoas, assim, o depoimento das pessoas foram exatamente isso. Nossa, eu já fazia já vivia uma medicina do estilo de vida, já tinha uma vivência, já fazia isso, mas eu não sabia que existia, Ah, que legal. né? E esse grupo todo começou a se identificar, poxa, eu já pensava assim, eu já buscava isso, né? Sim. Então a gente vai se identificando, e por isso que é bom ter claro o que você quer para sua vida. Qual o seu objetivo? É viver mais, com qualidade, longevidade apenas, ou com qualidade também? O que você quer deixar para os seus filhos? Deixar um ser humano, porque a gente se vai antes deles, infelizmente, né? E o que a gente quer deixar para eles? Que mundo a gente quer deixar para eles? Verdade. Né? Então, é um conjunto de atitudes hoje que vão aí ser definidos os próximos anos e as décadas da humanidade, né? Sim. E temos as ferramentas, os recursos, as informações, a gente é que precisa colocar em prática. Exatamente, exatamente. A mudar o nosso comportamento, que é o mais desafiador, mudança de comportamento. E quando a gente começa a mudança de comportamento na infância, tem muito mais chance de dar certo. E muito mais difícil de se futuro adulto voltar a ter um estilo de vida que não é saudável. Se ele já vem de um berço assim, com uma base bem estruturada, dificilmente ele vai se perder lá na frente. Verdade. Mas eu quero falar agora para as mulheres que estão nos ouvindo que depois que nós nos tornamos adultas, existe uma maneira mais fácil de a gente mudar esse comportamento, que é estando dentro da comunidade. Então, nos dias 27 e 28 de julho, vai acontecer o evento Seja CEO, que é o evento de empreendedorismo feminino, onde mulheres comuns juntas se tornam extraordinárias. Quero deixar aqui o convite. Já convidei a doutora Ana Paula. Eu vou estar lá. Viu? E estar nessa companhia de pessoas com o mesmo objetivo, que estão se apoiando. Ontem nós tivemos um encontro, essa semana a gente teve um encontro no Zoom do Pilar Corpo e foi bem interessante porque realmente eu trouxe essa questão de que se nós não temos ao nosso redor pessoas que estão buscando empreender, mudar o seu estilo de vida com novos hábitos, mudar a alimentação, que é algo bem social, impacta muito nos nossos eventos, como que a gente vai se alimentar em casa, então impacta muito. E é necessário você ter pessoas ao seu redor que também estão nessa busca, para que você não se sinta sozinha, para que, assim como a doutora Ana Paula falou, se você não teve isso lá na sua base, é mais difícil sozinha, porque logo você desanima, as pessoas ao teu redor estão todos fazendo outras coisas que não é o que você está buscando. Então, estar em companhia das pessoas que estão com os mesmos objetivos e estão te apoiando àquela mudança, porque elas também reconhecem o valor, o porquê daquilo, é muito melhor. Para a gente finalizar, deixe então para as mulheres que são mães e empreendem, o que seria de essencial para elas trazerem na prática delas, para si e se estendendo para os filhos, com essa visão preventiva e de estilo de vida? Hoje nós temos um estilo de vida tão com tantos compromissos, né? Com a agenda tão cheia. E a mulher, principalmente, tem tantos papéis. Verdade. É mãe, é empreendedora, é filha, é irmã, é esposa, amiga, enfim, né? E aí por aí vai. Ainda a gente tem coisas que é só de mulher também, que a gente precisa fazer, né? A gente tem, todo mês a gente vai lá, se cuida, a gente precisa fazer uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, as responsabilidades são imensas e às vezes a gente não consegue achar um lugar aí para colocar as coisas, né? E quando a gente orienta, enfim, muitas pessoas que ainda não conhecem pensam, mais uma coisa para colocar na minha agenda. Mas atividade física, mais uma coisa, né? Verdade. Mas o que a gente precisa ter consciência de que é um investimento em nós, né? Primeiramente, tudo que a gente falou aqui é olhando
para o nosso eu, né? Os nossos filhos, eles se espelham na gente, não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz, é o nosso comportamento. Sim. E eles repetem o comportamento. Então, se a gente se cuida, se a gente se olha, né? Se a gente realmente se ama e acha um tempo para se cuidar, os nossos filhos vão aprender a cuidar deles também. O autocuidado gera o autocuidado, né? Então, eu sei que é um desafio muito grande. Hoje a gente tem um estilo de vida saudável dentro de uma agenda cheia de compromissos que a gente tem. Mas talvez, assim, parar, pensar e priorizar. Ver o que realmente faz sentido para a nossa vida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu quero ir por aqui mesmo? Qual é o meu objetivo lá na frente? Né? E priorizar o que realmente faz sentido na sua vida. E é buscando esse equilíbrio sempre. Acho que é uma montanha-russa da vida, como a Fernanda fala. E a gente sempre vai estar nesse alto e baixo, a gente vai estar sempre, assim, nos sentindo bem fortes, e daqui a pouco a gente vai dar uma desanimada, mas que a gente volte logo para aquele lugar, que é onde realmente a gente precisa ter uma certa estabilidade, né? Então, entendendo todas as mulheres que estão assistindo, e hoje mãe, esposa e também médica, e todos esses papéis que nós precisamos ter, e tem mais a nossa casa, né, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que gerenciar tudo isso também, mas que a gente olhe para nós, ver como está a nossa saúde física, mental, espiritual, e tenta encaixar um tempinho no seu dia para fazer algo para o seu corpo, para sua mente, e fazer uma lista de prioridades. Eu acho que é esse o caminho. E a gente pode talvez marcar outros encontros para falar mais disso e se ajudar, né? E se ajudar. Eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e não deu. Exato. E se ajudando. Acho que a força faz a mudança, né? Com certeza. Então, aproveitando, deixa o seu arroba no Instagram. Vou deixar sim. É Ana Paula Chaves, pediatra. Maravilha. Tem várias diquinhas, mais para pediatria, claro que, né, o meu Instagram profissional, mas a minha ideia é também estar colocando muitas coisas, assim, do estilo de vida saudável, da medicina do estilo de vida, porque é nisso que eu acredito que faz sentido, e a gente viver em propósito é muito melhor, que cada um ache o seu propósito e vamos juntas. Sim, que bom, que linda! Muito obrigada, Ana Obrigada Paula. Também, Gê. Olha, posso te dizer que essa semana eu vi teus stories e já peguei o contato da Caixa Orgânica, porque muito bom. Em Balneário Camboriú eu tinha, aqui em Floripa ainda não tinha encontrado, e faz todo sentido, porque tem alimentos que você talvez nem nunca comeria, porque você não vai escolher. Só que quando chega na Caixa Orgânica, você vai fazer alguma coisa e acaba trazendo uma variedade de sabor, de nutriente. Sim. Né? E vai tendo criatividade. E eles mandam ideias para você fazer as receitas com o que eles mandaram na caixa. Olha, muito viu? legal. Não tem desculpa. Então sigam a doutora Ana Paula, porque de fato ela inspira mulheres, mamães e profissionais. Quero muito agradecer a sua presença. Tenho certeza que todas essas informações vão inspirar, motivar e talvez dar uma chacoalhada lá em quem nunca olhou para a sua saúde com essa questão de prevenção, de considerar os hábitos que constroem esse estilo de vida de fato relevante na sua longevidade e na expressão da sua alma nesse corpo que é o veículo. E deixa aqui então reforçando, temos dias 27 e 28. O evento Seja CEO vai ser em Florianópolis, no norte da ilha, lá no Centro Tecnológico Sapiens, no prédio da Softplan. Tem o passeio Sapiens, que ficou lindo agora, inaugurado. Você já foi lá? Ainda não fui, mas eu já ouvi falar muito bem. Lindíssimo. Teremos palestrantes convidadas, as 4 mentoras da comunidade Mulheres Voou palestrando. Teremos desafios para que você, de fato, coloque em prática os seus talentos. E teremos, dentro dos desafios, um deles é você gravar
um podcast sendo anfitriã e sendo entrevistada ao vivo durante o evento. Então, o que nós estamos fazendo aqui, você vai ter um pouco dessa experiência, vai poder gravar, postar nas suas redes sociais e o network, porque estando dentro de uma comunidade, você vai ter uma experiência de 2 dias de como que é estar em contato com as mulheres UOL, e com certeza vai impactar os próximos meses aí de 2024, que a gente já chegou na metade do ano. Então, você pode sim trazer o extraordinário para a sua vida. Nos siga no @mulheresuou no Instagram e até o próximo episódio. Tchau, tchau.